Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Muita saudade, né? Muito tempo a gente está distante. Então, hoje a gente vai se reunir aqui para fazer mais uma aula da nossa escola dominical. E eu vou fazer vamos relembrar um pouco das aulas que teve anteriormente. Essa é a terceira aula. A primeira aula foi da Mariana, que a Mariana falou sobre o coronavírus, sobre tudo o que está acontecendo, né? Já é o terceiro domingo, bastante coisa já mudou. Espero que vocês tenham se cuidado, continuem se cuidando. E ela também falou sobre a obediência em relação aos nossos pais, em relação a Deus, obediência em relação aos governantes da nossa, né, da nossa pátria, do Brasil. Então, ela também deixou um versículo, que é Efésios 6:1. E a segunda aula, que foi a do Marco Antônio, também foi uma aula bem legal, que fala sobre o mundo que vivemos e o mundo que desejamos. E na aula nós aprendemos sobre quem criou o nosso mundo, quem foi o primeiro homem e a primeira mulher, qual a nossa pátria, né? E como imaginamos o mundo do futuro, né? O novo céu e a nova terra que viveremos. E ele também orou com a gente, né? O Pai Nosso, Mateus 6. Espero que vocês se recordem de tudo aí que a gente tá vivendo. Então, assim, eu vou fazer uma oração, né? Para que a gente possa começar a nossa aula. Vou dar só uma adiantadinha. A nossa aula de hoje vai ser bem interessante. É sobre uma pessoa, um personagem bíblico, mas ele adivinhava sonhos, interpretava sonhos. Vocês conhecem alguém, assim, um super-herói, um mágico, alguém que faça coisas assim, bem legais? Porque esse personagem que eu vou falar, ele não era super fortão, ele não era rico, ele tinha 13 anos, era quase uma criança, né? Então, assim, eu vou orar e aí a gente vai começar a história. Vocês vão pensando, né, sobre quem será. Abaixa suas cabeças, fechem os olhos e vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, por abençoar tanto a gente. Te agradecemos, Senhor, pela aula de hoje, seja conosco, abençoa as nossas vidas, que possamos, Senhor, ouvir a tua palavra, guardá-la no nosso coração e que possamos vivê-la, Senhor, né? Que a gente possa viver para te agradar e para te obedecer. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus que eu oro, amém. Bom, eu nem falei, né? Eu sou a Cristina, a mãe da Carolina e a mãe do Murilo. Então, vocês já conhecem a gente, né? Então, assim, pensaram? Não, né? A gente estava orando. Mas a história que eu vou contar hoje é a história de José. José lá do Egito. É um rapazinho, um José lá do Egito. Ó, a Carolina tá mostrando para vocês. E a história dele, a descendência dele é muito importante. José, a descendência dele, ele era neto de Isaac e bisneto de Abraão. E as promessas de Deus para eles eram super importantes. Eram promessas as promessas de Deus para Abraão, elas nos refletem até hoje, né? Com o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, assim, eu também não falei uma coisa. Eu tô usando, gente, a Bíblia. Olha que importante, né? A Bíblia é o nosso manual. O manual do cristão. A Bíblia é o alimento para a nossa alma. Então, eu peguei a minha Bíblia. Você também pega a sua Bíblia. Eu também estou usando o livro da salinha, né? Que a gente tem aula quando vai ao culto presencial. Tem o livro da salinha. Então, assim, não esqueçam que a Bíblia é uma bússola. É como se ela fosse um mapa, né? Ela é muito importante. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, a gente vai ouvir um hino que fala sobre a Bíblia. Aí eu vou voltar para a história, porque eu pulei. Mas agora a gente vai consertar, tá bom? Vamos ouvir, então.
Legal, né, gente? A Bíblia é a palavra de Deus e a gente vai guardar no coração. Foi uma música rapidinha, mas para dar uma animadinha. Então, assim, a história de José, né, como eu estava falando, ele tem uma descendência muito importante, né? Ele era filho de Jacó, que era irmão gêmeo de Esaú, filhos de Isaac, que era filho de Abraão. E a promessa de Deus, ela começou lá atrás, para a família de Abraão. Então, a promessa de Deus começou para Abraão falando: de ti farei um grande povo. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Né, ó, todo mundo tá vendo? Com o passar, né, do tempo, Abraão ele era casado, Deus teve as promessas, aí ele teve Isaac. E o nascimento de Isaac, que era o filho da promessa, ele também, olha lá, nascimento de Isaac, Gênesis 21, para depois vocês acompanharem lá. Por quê? Porque todos eles foram, né, casando, tendo filhos e chegaram até a família de José. E José, ele era filho de Jacó com Raquel. Aí, eles tiveram 12 filhos. Ao todo, Jacó teve 12 filhos. E os irmãos de José eram estes daqui, ó. 11 filhos, mais José. Mas José dá 12. Então, assim, Jacó amava muito José, muito mesmo. E os irmãos de José, eles tinham muita inveja. Era muito difícil, porque eles tinham raiva de José. Então, assim, tudo que os irmãos faziam de errado, José contava para o pai. E os irmãos ficavam cada vez com mais raiva. Aí, o que aconteceu? Certo dia, os irmãos de José resolveram e combinaram que eles iam o quê? Vender José. Primeiro, eles acharam que eles iam matar. Aí eles falaram assim, vamos combinar, falaram, vamos matar José. Só que o irmão mais velho, Rubem, ele não deixou. Aí eles falaram assim, então nós vamos jogar ele no poço. Aí o Rubem falou assim, tudo bem, né? Eu deixo, eles jogam, depois eu volto e busco. Enquanto o Rubem saiu, quando ele retornou, os irmãos de José venderam José. José tinha 13 anos e foi vendido. E ele foi vendido como escravo. Então, olha os irmãos de José novamente. Eles venderam José. Porque José obedecia ao pai deles. José era muito bom, ele era obediente, ele era fiel. Então, José foi vendido como escravo. E quem foi que comprou José? Potifar. Potifar, ele era um funcionário do governante lá, que era o faraó. Então, Potifar, ele e José trabalhava para ele como escravo. Mas José era um homem muito bom, honesto, era fiel, ele fazia tudo muito direitinho. E Potifar percebeu que José era um homem bom. E ele tirou ele da escravidão, ele trabalhava com ele junto, tomava conta de tudo, né? Era bom trabalhar lá, era bom, eles tinham uma boa convivência. Acontece que Potifar tinha uma esposa. A esposa de Potifar, ela era casada com ele, né? A esposa dele. O que ela fez? Ela gostava muito de José. Aí ela queria muito que José também fosse marido dela. Mas José não podia fazer isso. Porque José, ele era fiel a Deus. E ele era obediente também em relação ao patrão. Mas ela insistiu muitas vezes. Ela insistiu. E por fim, um dia ela agarrou José. E José saiu correndo. Só que a blusa de José, o manto dele, né, a capa que José usava, ficou com ela. E ela, com muita ira, muito brava, ela pegou e foi lá e falou assim, olha Potifar, José tentou me agarrar. E era tudo mentira, né? José não fez isso. José, ele tentou sair. Ele não queria ficar. Mas ela foi má.
Quando Potifar descobriu que José tinha feito isso, e Potifar confiava em José. Ele falou assim: não, José vai ser preso. E mandou José para a prisão. E mais uma vez, José, coitado. Olha, lembrem bem, ele tinha 13 anos quando ele foi vendido. Então, assim, ele já sentia muita tristeza, porque ele foi embora de lá, ele não morava mais com os seus pais, ele não morava mais com seus irmãos, né? Foi morar numa casa estranha e foi ser escravo. Quando ele estava lá, ele mostrou que ele era um ótimo funcionário, que ele era muito bom, temente a Deus. Aí, a esposa de Potifar fez isso com ele. Então, assim, nós temos que agir igual a José. Não podemos aceitar, fazer maldade, ser maus. Não podemos. A gente tem que ser obediente a Deus e mostrar que nós amamos a Jesus. Aí, o que aconteceu? José ficou triste novamente, né? Porque ele estava preso. Coitado, e ele não tinha feito nada de novo. Mas Deus continuava amando José, continuava seguindo. Tudo o que acontecia, José continuava fiel a Deus. Aí, José cresceu, né? Foi passando o tempo e José foi crescendo. Aí, José estava preso. E lá com ele tinha o carcereiro. O carcereiro, ele tomava conta de todos os presos, porque não tinha só José lá, né? Aí o que aconteceu? Deus agiu na vida do carcereiro e ele se tornou amigo de José. Então, o carcereiro viu que José era bom. Não importa onde José estava. José podia estar como escravo, ele era um servo bom, ele era fiel e obediente a Deus. Depois José estava preso e ele continuou sendo um fiel e obediente servo de Deus. Então, o que acontece? O carcereiro percebeu que ele era uma boa pessoa. E aí colocou José para tomar conta dos outros presos, né? Então, eles estavam lá e José virou também um homem de confiança. Durante o tempo que José estava lá preso, foram o padeiro e o copeiro, que também fizeram coisas erradas. Era o padeiro e o copeiro real. Eles fizeram coisas erradas e foram parar onde? Lá na prisão também. Quando a gente aqui, no nosso mundo de hoje, né, na nossa vida, a gente não obedece a Deus, faz coisas erradas, a gente também é punido. Então, por isso a gente precisa ser obediente, né? Então, assim, o padeiro e o copeiro foram presos. E o que aconteceu? Muita coisa para eu segurar, né? Vou pedir ajuda para Carolina. O que aconteceu? O carcereiro falou assim para José: José, toma conta deles dois. Você vai ser o meu ajudante, vai tomar conta deles. Aí José continuou tomando conta deles e Deus continuou abençoando a vida de José. Então o tempo foi passando, né? E um certo dia, o padeiro teve um sonho e o copeiro também. E nesse sonho, eles não entenderam o que tinha acontecido. Aí eles conversaram com José. José falou assim para eles: eu vou interpretar o sonho de vocês. O sonho do padeiro diz que o padeiro vai morrer. E o sonho do copeiro diz que o copeiro vai ser perdoado e vai voltar ao trabalho lá com o faraó. Aí, passou alguns dias, um tempo, o sonho que eles tiveram, diante daquilo que José falou, foi exatamente o que aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro foi perdoado. Quando o copeiro foi chamado para voltar ao trabalho, porque ele tinha sido perdoado, José falou para ele: olha, não se esqueça de mim. Fala para o faraó que eu sou um bom homem, né? Então o copeiro, tudo bem, tal, agradeceu, foi embora. Passaram-se mais 1 ano, 2 anos e nada. O copeiro esqueceu
Esqueceu o que tinha combinado. Mas Deus não se esquece. Deus, ele não se esqueceu de José em momento algum. Todas as coisas que aconteceram eram exatamente de acordo com a vontade de Deus. Assim como hoje. Hoje a gente está num momento diferente, não tá? A gente está numa quarentena, a gente está numa época da nossa vida que a gente não pode sair de casa, que tem vírus, que, né, tá uma pandemia, muita confusão. Então, assim, mas tudo isso são os planos de Deus. E os planos de Deus, eles são os melhores para as nossas vidas. A Bíblia, ela é bem clara. Em Provérbios 16:1 diz assim, que nós fazemos muitos planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então, assim, olha quanta coisa aconteceu com José. José, ele tinha 13 anos quando ele foi escravo. E ele já tinha crescido e ele ainda continuava lá. Acontece que teve uma coisa muito importante. O faraó, certo dia o faraó, acordou muito assustado, porque ele também teve um sonho. Ele teve um sonho e ele acordou muito assustado, chamou várias pessoas, adivinhos, pessoas para tentar descobrir o que tinha acontecido, o que significavam os sonhos. Só que ninguém conseguia decifrar, ninguém conseguia decidir o que tinha, descobrir o que Deus estava querendo dizer para ele. Aí o que aconteceu? O copeiro, Deus fez com que o copeiro se lembrasse. E o copeiro falou assim, Faraó, eu conheço uma pessoa que vai conseguir, né, traduzir os seus sonhos. Ela vai interpretar. Ele é um servo de Deus e eu tenho certeza que ele vai resolver o seu problema. Então, na hora, o faraó falou para ele, pode buscar o José. Traz o José aqui que eu quero ver o que ele vai me falar. Nisso, José foi. Quando José chegou lá, ele falou assim pro faraó. Faraó, né? Primeiro o faraó falou, oi, tudo bem com você? Quer dizer que você, então, é a pessoa que adivinha o sonho das pessoas? Aí, José era um servo muito temente a Deus. E ele falou assim para Faraó, não, eu não adivinho. É Deus quem dá, né? Quem me instrui, é Deus que me ajuda. Então, Faraó, ele falou assim para o Faraó, me conta qual foi o seu sonho. Aí o Faraó disse, eu estava dormindo e acordei muito assustado. Sonhava que tinha 7 vacas gordas subindo pelo rio e depois 7 vacas magras. E as 7 vacas magras, elas engoliam as vacas gordas. Da mesma forma, eu peguei, deitei novamente e dormi. E sonhei de novo. E no novo sonho, eram 7 espigas de milho, cheias e fartas. E depois, 7 espigas magras e ruins, secas e miúdas. E as espigas ruins comiam as boas. José, você sabe o que significa isso? Aí José falou assim, olha, Faraó, Deus me mostra que na sua terra terá 7 anos de muita fartura, mas também terá 7 anos de muita seca. Então, é bom que você prepare uma pessoa para que ela cuide, né? Junte muitos alimentos, junte muita comida durante esses 7 anos de fartura, para que nos próximos 7, né, a cidade, a terra do Egito não venha passar fome. Aí então o faraó, né, pensou, falou assim para ele, pronto, já sei, você vai ser o escolhido, você vai ser o governante aqui. E José então passou a ser o governador do Egito. José passou a ser o governador do Egito, aí olha como José ficou. Ele passou a usar as roupas de lá, né? Ele era o governador. Então, José foi muito abençoado, né? Apesar dele ser o irmão caçula, ele temia. Então, José continuava um homem bom e obediente a Deus. E agora, Deus o abençoou tanto, continuou abençoando ele, né? Que agora ele era o governador do Egito. Olha só, né? Agora,
que será que aconteceu com a família de José, né? Vocês lembram, não lembram? Dos irmãos de José? Os irmãos de José que venderam ele? O que será que aconteceu? Porque já se passaram, olha, 17 anos. A Bíblia nos diz que de quando José foi vendido, ele tinha 13. Quando ele foi ser governador do Egito, ele tinha 30 anos. Então, o tempo passado foram 17 anos. Será que o pai de José ainda estava vivo? Tudo isso, né? Deus cuidava. Aí o que aconteceu? A família de Jacó, que é o pai de José, passava pelo período, já tinha passado 7 anos de fartura, e agora eles já estavam vivendo os 7 anos de seca. E a família deles já estava passando por essa fase. Aí então Jacó disse aos irmãos de José: vai até a terra do Egito, aonde ainda tinha comida, né? E conversa lá com o governador para comprar comida e trazer. E assim os irmãos de José foram. Só que só foram 10 irmãos. José é 11 mais José, 12 filhos. Só que Benjamim, que era o menorzinho, Jacó não deixou ir. Falou, Benjamim não vai ficar comigo, porque ele é, né, o caçula. Então os 10 filhos foram. Chegaram lá, eles tiveram que ir falar com o governador. Gente, com o governador. Quem era o governador? José. José era o irmão deles que eles tinham vendido. Olha como Deus agiu. Então, assim, quando eles chegaram para conversar com José, José reconheceu os irmãos. Mas eles não reconheceram José. Porque José, quando saiu de lá, ele era novo, era 13 anos, era uma criança. E agora, como governador do Egito, José já era um homem, usava as roupas de lá, era diferente, né? Só que José conheceu seus irmãos. E aí o que aconteceu? José perguntou para eles: por que vocês vieram? José queria saber o que tinha acontecido, se o pai estava vivo, mas ele não queria perguntar, né? Ele não queria perguntar, porque ele queria ver o que estava acontecendo. Ele mesmo não queria perguntar para os irmãos. Aí José falou assim para eles: vocês são vigias, espiões, estão vindo aqui para espionar. Eu quero saber de onde vocês são. Então, nisso, os irmãos de José contaram tudo para ele e disseram a verdade. E José percebeu que eles tinham dito a verdade. Mas José perguntou sobre o irmão, se tinha mais alguém, né? E aí ele falou: tem um irmão menor, o nosso irmão caçula, Jacó não deixou trazer. Aí José fez um combinado com eles. Falou: um de vocês vai ficar aqui preso até quando vocês voltarem, que acabar a comida e retornarem, para eu saber se é verdade o que vocês estão dizendo. José precisava saber se Benjamim estava vivo, se era verdade tudo aquilo. E só tinha uma forma de saber, fazendo, né, com que trouxessem ele lá. Então os irmãos de José compraram todas as coisas, pegaram todos os mantimentos e foram embora. Quando eles chegaram em casa, contaram tudo ao pai, que é Jacó. Quando eles tiraram tudo das sacolas, eles perceberam que o dinheiro estava lá. E eles acharam estranho, porque eles não pagaram pela comida, mas foi José quem fez isso. E aí o tempo passou, né? Eles viram que a comida já estava terminando, Jacó não tinha outra opção. Aí o que ele fez? Pegou, falou: pode ir, leva o Benjamim, né? E traga mais comida, tudo. Quando eles voltaram, que José os encontrou, convidou os irmãos dele, que agora estavam todos, né? O que estava preso, mais José, mais os 10, né? Que é os 9 que voltaram e o Benjamim. Então, eles estavam em 12. E José ofereceu um banquete. Eles foram recebidos com um banquete na casa do governador. E eles ficaram felizes, foram. Quando chegou lá, José chorou muito, muito. José teve que sair, porque ele não aguentou de tanta emoção, tanta alegria que ele sentia. Aí José voltou e contou tudo para eles. E eles todos ficaram muito felizes. No começo eles ficaram com um pouco de medo, né? Pensando: nossa, será que José vai fazer alguma coisa, né? Pra gente pagar aquilo que a gente fez com ele. Afinal de contas, os irmãos dele venderam ele. Mas José, ele sabia que
que a vontade de Deus era que aquilo fosse vivido. Ele passou por aquilo tudo para que hoje, né, naquela época, ele como governador do Egito, ele pudesse cuidar da família dele e cuidar de todo. Então José sabia que a vontade de Deus era aquela, que apesar de tudo que foi vivido, era para que ele pudesse, né, hoje cuidar dos irmãos dele, cuidar de todos, da terra do Egito. E o propósito de Deus era esse. E quando José estava lá, que ele se reuniu com os irmãos no banquete, na memória de José vieram muitas coisas. E nas nossas também. A gente sabe que José teve um sonho antes de tudo isso, né? Antes dele ser vendido, ele teve um sonho. E eles não sabiam explicar naquela época o que era. Mas ele sonhou que 11 feixes de trigo se inclinavam diante dele. E aí ele também sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas, né? Que a gente agora já está até conseguindo, a interpretar o sonho. Porque 11 estrelas é como se fosse o quê? Os 11 irmãos de José, né? Os 11 feixes de trigo. Eles estavam ali. No sonho, Deus colocava José, né? Eles se curvando diante de José. E isso se fez, né? Deus colocou José para ser governador do Egito, porque ele continuou sendo fiel e temente a Deus. Deus honrou com a palavra dele. Ele honrou, ele amava José, assim como ele honra quando ele cuida da gente. Quando a gente obedece, né? As misericórdias de Deus com a gente, elas são enormes, elas são maravilhosas. Agora, fala para mim. Ele encontrou os irmãos, ele é governador do Egito e o pai dele. Gente, o pai dele deve estar super preocupado, né? Porque foram todos para lá. Aí José, depois que ele conversou com todos os irmãos dele, o que José falou? Imediatamente eu quero que vai buscar o pai. Aí eles foram, trouxeram Jacó. Jacó já estava velhinho, Jacó já estava bem velhinho. Quando ele encontrou com José, Jacó ficou muito feliz, porque ele já não viu o filho dele há 17 anos. E mais, ele achou que José tinha morrido. Então, Jacó, ele agradeceu muito a Deus, muito. O amor de Deus, o cuidado de Deus e tudo que Deus fez pela família dele. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem, elas não são de acordo com a nossa vontade. Mas a gente não sabe o plano nem o propósito de Deus. A gente não sabe. A gente sabe do tamanho do amor de Deus. A gente sabe que Ele cuida da gente, né? E diante de tudo que está acontecendo, a mesma coisa, Deus tem cuidado de nós. Diante da quarentena, diante de tudo isso, vamos continuar entregando tudo nas mãos de Deus. Vamos continuar orando, obedecendo, servindo a Deus. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele ama cada um de nós. A aula acabou, foi uma aula muito grande, né? Mas teve bastante bonequinho, bastante coisa legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Conversem com seus pais, contem para eles a história, contem para os seus amigos. Passe o vídeo para outros amigos, fale do amor de Deus. Fale com seus amigos. E eu vou deixar para vocês fazerem, assim, um desenho, né? Como vocês preferirem, sobre os sonhos. Os sonhos de José, que eu falei agora há pouco, das espigas, do sol e a lua e as 11 estrelas, né? E também sobre o sonho do faraó. Então vamos, né? 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas cheias e bonitas e 7 espigas, né, secas. Então, se vocês puderem, façam, manda para Tati, né, ou para Karen, e faz o desenho pra gente ver como que vocês entenderam, tá bom? Pessoal, continuem se cuidando, álcool gel, lave as mãos, evita sair de casa, né? E vamos continuar agradecendo a Deus por tudo. Eu vou colocar um hino, que a gente vai finalizar com ele. Vocês
Fiquem com Deus, muita saudade de vocês. Quando nós pudermos nos encontrar, a gente se abraça e vai ser maravilhoso. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Beijo meu e da Carolina, do Murilo também. Deus abençoe vocês. Muita saudade.